Em 2015, ela é lançada Demolidor na Netflix. Após 3 temporadas e o spin-off Defensores, ela foi cancelada e ficou no limbo. Até que a Disney resolveu integrar novamente esse herói no seu universo compartilhado e lançou Demolidor Renascido no ano passado. Um ano depois da primeira temporada, a gente finalmente está aqui para comentar sobre a segunda temporada dessa série. Saudações a todos. Bem-vindos ao Blockbuster. E hoje a gente tá aqui pra falar dessa série muito boa, que pelo menos a primeira temporada foi. Mas e essa segunda? Será que chegou nesse nível? Já se inscreve no canal, deixa seu like e vem com a gente. A primeira coisa a se destacar dessa nova temporada de Demolidor Renascido é a coesão narrativa. Na primeira temporada, todos nós ficamos sabendo dos problemas, dos bastidores, da mudança de direção que a trama ia tornar. Mas aqui a gente teve uma história bem coesa de começo ao fim. Nesses novos episódios, a gente continua o embate ideológico do Demolidor e do Rei do Crime, que a gente conhece, como o Ortiz falou na introdução, há mais de 10 anos. E esse embate, claro que aqui é representado pela milícia do Fisk, né, a força antivigilante, e o lado do Demolidor, que é toda a questão do que simboliza os vigilantes. Nessa temporada a gente não tem um ápice que representa o combate entre essas duas ideias, mas ainda assim é um motor para a trama. Todos os 8 episódios dessa temporada giram em torno desse conflito ideológico. É um conflito muito bem estabelecido que garante atenção ao longo desses episódios e ainda dá pra fazer alguns paralelos com a vida real, então isso é muito interessante. E o Demolidor, por ser um herói que também é advogado, isso sempre foi muito presente nas suas histórias. Tanto a sua atuação como Demolidor, mas também a sua atuação como Matt Murdock, o advogado nos tribunais. E isso é bem representado aqui. Essa luta acontece nesses dois espectros. Na primeira temporada a gente teve um pouco disso, só que eu acho que nessa segunda aqui foi ainda melhor explorado. A gente tem momentos grandiosos do Demolidor na rua, como o Vigilante, e também do Matt Murdock no tribunal, como esse advogado que o Ortiz falou. Um dos aspectos mais falhos da temporada anterior foi a questão desses diálogos poderosos que o Demolidor tinha na série na Netflix. E aqui a gente tem um pouco disso. Claro, não chega ao patamar do que era o texto da Netflix, mas ainda assim a gente tem combates em relações interpessoais muito fortes que acabam ajudando nessa trama de embate ideológico. E esse é de fato um ponto a se destacar. Nós somos muito fãs na época em que o Demolidor estava na Netflix e realmente o nível lá, ele era assim, acima, sabe? Você quer que eu te mate? Nenhuma prisão pode me segurar. Me mata logo! Você não pode destruir quem eu sou! Demolidor Renascido tá conseguindo trazer um pouco dessa essência. E nessa segunda temporada, ainda teve um destaque que em um dos episódios existe uma simulação de como era na série da Netflix. Mais especificamente no episódio 5, a gente tem uma representação de como era na Netflix que ficou tão absurdamente boa que parece que eles conseguiram imitar até o color grading. Né, eles mudaram o aspect ratio, ou seja, a série aqui no Disney Plus ela tem as tarjas pretas, só que na época da Netflix não tinha, então eles conseguem fazer isso ser semelhante, e é realmente muito interessante esse respeito, né, esse tributo que é pago à série da Netflix. E continuando essas comparações entre a Disney Plus e a Netflix, a gente também tem aqui uma melhora no visual dessa série do Demolidor Renascido. Ainda não está no patamar da Netflix, mas a gente tem uma melhora significativa em relação à primeira temporada, em que muitas cenas de luta, por exemplo, estavam cheias de fumaça, sabe? Aqui a gente vê tudo mais claramente. Inclusive, tem cena de luta bem marcante, como, por exemplo, aquela do Demolidor e do Espadachim salvando prisioneiros lá naquele canteiro do Fisk. E como eu mencionei essa mudança de aspect ratio, ela não acontece só quando há essa simulação aí da série da Netflix, mas ela acontece em outros momentos da série também, principalmente quando o Matt está usando seus poderes, né? Então quando ele precisa focar, a tela diminui, e depois quando ele ouve mais, ela aumenta. E também tem o uso do aspect ratio na storyline da Heather, né? Então ela tá ficando com a cabeça meio pirada ali, tem um momento que o aspect ratio ele fica meio torto assim. Isso é muito interessante. E não só isso, outra escolha visual, técnica muito legal que faz essa série ser bem característica é o uso das luzes. Então, por exemplo, nas cenas com o mercenário, há uma luz azul. Não é uma luz que está no ambiente, tá? É realmente uma coisa ali... Parece um filtro. Exato, parece um filtro que é colocado. E isso é muito legal, porque coloca a gente ali meio que como na mente desse personagem. Então, essas escolhas artísticas são muito legais nessa série. E agora, trazendo sobre os personagens, Demolidor e Rei do Crime, Matt Murdock e Wilson Fisk, continuam sendo a alma dessa história. E o Charlie Cox interpreta muito bem a simplicidade do que é o Matt Murdock e a imponência que é o Demolidor. Ao mesmo tempo, a gente tem o Vincent D'Onofrio, que já é icônico como Rei do Crime. De fato, se a gente não tem o mesmo apelo técnico e narrativo que a gente sente falta da série original, pelo menos esses dois atores seguem
com amor aos seus papéis. Inclusive, eles chegam a produzir a série, né? Eles realmente gostam desses personagens e colocam todo o seu espírito ali. Mas, além deles, a gente precisa de coadjuvantes bons, né? Pra poder fazer essa trama andar. E nessa temporada a gente teve alguns destaques. Por exemplo, Daniel Blake e Buck Ashman. A história dos dois ali juntos, principalmente nos episódios finais, é muito intrigante. Mas nem tudo são flores para esses coadjuvantes, né? A gente tem alguns que realmente ocupam um tempo maior que poderia ser utilizado com o Demolidor ou o Rei do Crime. E eu sei que a gente já tá chato citando a série original da Netflix, mas essa é mais uma comparação justa de se fazer, porque na época, cara, pensa nos coadjuvantes que a gente tinha. Justamente o policial Brett Mahoney, que inclusive aparece aqui, né, numa participação especial, mas a gente também tinha o agente Ray Nadine na terceira temporada, a enfermeira Claire na primeira temporada, cara, eram coadjuvantes sensacionais. Enfermeira que é citada nessa temporada nos primeiros episódios, se não me engano, no primeiro, De né? fato, de fato. Mas é claro que a gente não pode deixar de não dar destaque para Jessica Jones e Mercenário, que tem o seu retorno aqui, né? A Jessica Jones, ela tem cenas de luta muito imponentes ao lado do Demolidor, e o Mercenário, que tem aquela na cozinha que já virou uma das melhores cenas de luta do personagem. Pois é, o Mercenário é realmente um destaque dessa temporada. Ele já vinha sendo um personagem muito interessante desde a terceira temporada original da série, e na primeira temporada de Demolidor Renascido eu senti que ele ficou um pouco apagado ali, teve seu papel na trama, só que agora ele teve o seu destaque. Não à toa, no episódio em que a cena inicial é focada nele, até a logo da Marvel Studios fica azul, então realmente foi muito legal. Um personagem muito integrante e que tem muito pela frente, segundo o final que foi dado pra ele aí nessa temporada. Já a Jessica Jones, a gente ficou um pouco preocupado de que a participação dela fosse ficar ruim, porque lá no episódio em que ela aparece, que é o episódio 6, ela some do nada. Tem até vídeo no Blockbuster sobre isso. Mas por sorte ela volta no 8 e no 9 e cumpre o seu papel, e inclusive promete mais para as próximas temporadas. E mais um outro destaque que essa segunda temporada tem que a primeira não teve é justamente esse lado católico do Demolidor. Ele é um personagem tão interessante, principalmente por isso, porque ele tem os seus dogmas católicos ali que entram em conflito com as suas atitudes. Não à toa ele se veste de demônio, mas ele é um católico fervoroso. E na primeira temporada eu senti um pouco de falta disso. Aqui a gente tem algumas cenas pontuais, mas que pelo menos recupera esse lado tão importante para o personagem. E que trazem mensagens muito fortes e principalmente um desenvolvimento narrativo, principalmente através do perdão. O saldo final é simples, é uma segunda temporada melhor que a primeira, o último episódio é fenomenal e me deixou muito ansioso para os próximos, mas, desculpa, tenho que repetir, nenhuma delas ainda chega aos pés da série original da Netflix, o que não torna ela ruim, necessariamente. É só que a série da Netflix era perfeita, pô. Essa segunda temporada de Demolidor Renascido melhora o que foi na primeira e soa como um final definitivo pro Rei do Crime e pro Demolidor, para esse embate dessas duas figuras tão marcantes. Porém, a gente sabe, e nós mesmos dissemos, que a série é em torno desses dois personagens, então eu vejo esse conflito voltando. Mas se eles quiserem terminar aqui, tem como. É uma temporada muito mais coesa, com uma história muito mais definitiva, muito mais refinada, participações de personagens que definem um pouco do que é a trama e também um aspecto visual melhor do que a primeira temporada. É uma evolução, mas a gente espera ainda mais do que vem aí na terceira temporada. E a nota que o Blockbuster dá para essa segunda temporada é 4 estrelas. Mas e aí, o que você achou da série? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Também se inscreva no canal e deixe seu like e siga a gente nas redes sociais para mais notícias e conteúdos. Até a próxima!